Que Deus abençoe você, toda a sua família. Que alegria entrar na sua casa com mais um programa Força de Deus. Um programa onde meditamos a palavra de Deus. Um programa onde mergulhamos na palavra. E o que acontece conosco? A gente fica com o coração aquecido, ardendo, né? Quando a gente escuta a palavra de Deus. Seja muito bem-vindo, você que está aqui pela primeira vez. Este programa acontece toda semana e é uma alegria ter você aqui. Quero acolher aqueles que acompanham tanto pelo canal do YouTube, quanto aqueles que estão acompanhando pela TV. Seja muito bem-vindo. O programa de hoje vai ser muito, mas muito especial e eu tenho certeza que muita coisa você vai aprender, muita coisa você vai meditar. E a palavra de Deus é aquela que faz a gente repensar a nossa própria vida. Sempre é assim. A palavra de Deus nos ajuda a refletir a própria vida. Deus te abençoe. É com muita alegria que eu quero acolher, como sempre aqui no nosso programa, Dom José Falcão, mais uma vez aqui conosco. Sua bênção, que alegria estarmos juntos. Deus abençoe sua vida, Frei Gilson. É uma alegria também para mim estar aqui. Que bom. Meu querido irmão, minha querida irmã, no programa passado, nos programas que a gente já fez, estamos falando muito de Novo Testamento, Antigo Testamento, como a Sagrada Escritura se divide. Nossa, aprendemos tantas coisas. Já estamos encerrando este assunto neste primeiro bloco. Inclusive a gente vai dar um fechamento nas questões que a gente estava falando, tá certo? Então, lembrando, sempre tenham lembrado isso, que nós estamos apenas na introdução do que a gente ainda vai tratar. Queremos mergulhar nas parábolas de Jesus, nos ensinamentos de Jesus. Então, tudo isto que nós estamos fazendo ainda é uma introdução, tá certo? E eu quero, para fechar aqueles assuntos que estávamos falando em programas passados, porque a gente estava vendo quem é que escreveu livros do Antigo Testamento, quem é que escreveu livros do Novo Testamento, e a gente pôde ver, a gente conseguiu entender quem de fato escreveu determinados livros do Antigo Testamento, quem de fato escreveu livros do Novo Testamento e livros que a gente não tem certeza da sua autoria, né? E eu quero aproveitar, para já encerrando este assunto, perguntar para Dom José Falcão, Jesus em pessoa, ele chegou a escrever alguma coisa? Jesus era judeu, Jesus sabia escrever, provavelmente, e ele chegou a escrever alguma coisa? Bem, ao dizer alguma coisa, eu tenho que responder que sim. Mas foi algo que a gente não sabe. Pegue a sua Bíblia e vamos a um dos episódios mais tensos da vida pública de Nosso Senhor, quando uma mulher flagrada em adultério foi arrastada para a rua e ia ser lapidada. Jesus foi quem salvou a vida da mulher, e não só salvou, mas também fez algumas perguntas que deixaram os que estavam com pedras nas mãos encabulados e constrangidos, e eles foram embora. Realmente, Nosso Senhor escreveu alguma coisa, mas ninguém, na terra, mas ninguém sabe o que foi que ele escreveu. Eu penso que está no capítulo 8 do Evangelho segundo João, versículo 6. Leia, por favor. É o único momento em que Jesus escreve alguma coisa. Perguntavam-lhe isso, a fim de pô-lo à prova e poderem acusá-lo. Jesus, porém, se inclinou para a frente e escrevia com o dedo na terra. Bem, se a gente tentar tergiversar o que Jesus escreveu, eu tenho uma opinião, que acho que ninguém deve seguir essa opinião, mas eu acho que ele escrevia ali, bando de hipócritas, vocês vão ver daqui a pouco o que é que eu vou fazer com vocês. Mas eu posso ter errado, Nosso Senhor vai calar a boca desses infelizes, mas ele escrevia por terra, ninguém sabe o que ele escreveu. Brincadeiras à parte, por favor, é a única vez que Nosso Senhor escreve alguma coisa.
Se ele escreveu, não está escrito. E se não está escrito, é porque Deus Todo-Poderoso, o próprio Senhor, considerou que isso não era necessário. Que Jesus sabia ler? Sabia. E temos uma prova de que ele era não somente bom leitor, mas também bom escritor. Ele, aos 12 anos, foi encontrado por Nossa Senhora e São José, que estavam aflitos, a perda e o encontro do menino Jesus no templo, ele respondendo aos doutores da lei. Sim. Tratava-se de alguém prodigioso, que conhecia, versado nas Escrituras. Ora, quem sabe ler, sabe escrever. E Jesus escreveu, mas não é dito absolutamente nada de Jesus escrevendo nos 4 evangelhos, nem no Novo Testamento. Ele escrevendo, não. Somente esse episódio aí do cala a boca desses hipócritas. Ou seja, Dom José, Deus quis, e é o que a gente vai acabar entrando a partir de agora, Deus quis se utilizar dos homens mesmos para que a sua palavra fosse escrita. Exatamente. Porque se o senhor está me dizendo que ele não quis escrever, mas ao mesmo tempo ele ordena que se escreva, e parece então que ele quis mesmo se utilizar dos homens para isso. Né? É verdade. Temos uma prova indireta de exatamente do que Vossa Reverendíssima acabou de dizer, no prólogo do Evangelho segundo Lucas. Quem era São Lucas? As Escrituras dizem alguma coisa a respeito dele. São Paulo diz que ele era médico. São Paulo diz que ele era discípulo de São Paulo. E era um homem, portanto, que tinha uma formação acadêmica elucubrada. Os estudiosos da Bíblia dizem que o grego, a língua original em que foi redigido todo o Novo Testamento, só o Evangelho segundo Mateus é que foi escrito em aramaico, mas esse texto se perdeu. Mas do Novo Testamento, o grego de São Lucas é um dos mais elaborados, sem desmerecer os demais. Mas ele fez uma pesquisa rigorosa de tudo aquilo que ele haveria de escrever. Ele era não somente metódico, ele era científico, entre aspas, no sentido de fazer uma obra literariamente, academicamente, mas principalmente teológica e espiritualmente. Os evangelhos são um livro de fé, não são um compêndio científico ou de história ou de jornalismo, absolutamente. Mas é um evangelho feito com muito critério teológico, mas também científico do ponto de vista da escrita. Sim. É o prólogo do Evangelho segundo Lucas, a gente vai ver daqui a pouco. Lendo e Lucas, segundo a tradição, foi o autor do terceiro Evangelho e o autor dos Atos dos Apóstolos. Então, São Lucas escreveu 2 livros, Atos dos Apóstolos e o Evangelho segundo Lucas. No prólogo, a gente percebe que há, sem dúvida alguma, um indício, eu considero um indício forte, de que Nosso Senhor instruiu os apóstolos para que não apenas eles, mas os seus assessores mais próximos, que a partir de um determinado tempo fossem colocados por escritos os fatos, os ditos, os feitos, as maravilhas, os prodígios que Deus operou na vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, no que toca aos evangelhos, e também com relação à vida da Igreja, Atos dos Apóstolos e os outros livros do Novo Testamento. Vamos ao prólogo do Evangelho segundo Lucas. É o próprio Frei Gilson quem vai ler, versículos de 1 a 4. Nesse prólogo, a gente tem muita informação quanto a isso. A gente tem panos para as mangas, eu diria, no que toca a esse aspecto importante da vida da Igreja, que é a colocação por escrito da palavra de Deus no Novo Testamento. Por favor. Muitos empreenderam compor uma história dos acontecimentos que se realizaram entre nós. Como nolos, transmitiram àqueles que foram desde o princípio testemunhas oculares e que se tornaram ministros da palavra. Também a mim me pareceu bem, depois de haver diligentemente investigado tudo desde o princípio, escrevê-los para ti, segundo a ordem, excelentíssimo
Teófilo, para que conheças a solidez daqueles ensinamentos que tens recebido. Repare que bonito, São Lucas atesta que antes de ele começar a redigir o seu evangelho, o Evangelho segundo Lucas, e provavelmente também antes de redigir os Atos dos Apóstolos, muita coisa já havia sido escrita a respeito de Nosso Senhor. Uhum. Os escritos, qualquer um redigia e divulgava, como hoje nós fazemos com o WhatsApp. Você digita, faz Sim. um texto sobre alguma coisa, reportagens, documentários, etc., e espalha, né? Ou seja, muito mais coisa que está na Bíblia foi escrita. Ah, sim, isso vamos ver daqui a pouco, um outro texto do Evangelho segundo João. Disse bem, lembre daqui a pouco. Muita coisa já era escrita. E São Lucas deve ter percebido o seguinte: tem coisa que não tem fundamento, Sim. tem coisa que é exagerada, Você sabe, muitas personagens da história se escreve tanta coisa que isso aqui é um pouco de exagero, isso aqui é um pouco disso, daquilo outro. Então, São Lucas decide fazer uma pesquisa rigorosa. Olha como ele é criterioso. Depois de haver diligentemente investigado tudo desde o princípio. Nossa. Isso é trabalho de gente séria. Isso é trabalho de que eu não posso escrever qualquer coisa, eu tenho que apurar, eu tenho que ir às fontes, né, para saber se isso aqui é verdade ou, naquele tempo não existia essa expressão, se é fake news, né, se é invenção, etc. Então, minha opinião, São Lucas saiu investigando. Por exemplo, no Evangelho segundo Lucas, o dele mesmo, o anjo do Senhor anunciou a Maria. Certo? Sim. Pergunto, se ele investigou diligentemente, qual você acha que foi a fonte? E olhe que provavelmente o arcanjo apareceu à Santíssima. Eles estavam sós, São José não estava por perto. Quem Vossa Reverendíssima acha que foi consultado por ele? A própria? A Mãe de Jesus. Maria Santíssima, me diga uma coisa, como foi que aconteceu? Provavelmente, ele que investigou diligentemente. A senhora pode contar como foi que aconteceu? Olha que bonito. São Lucas nem era discípulo de Cristo quando Nossa Senhora... Lógico, Nossa Senhora acabou de engravidar. Como é que ele vai descobrir esse episódio? Consultando a fonte. E a fonte naquele tempo não é telefone, não é WhatsApp, não é... Você pode apurar se isso aqui é verdade? Não, era no popular mesmo. Popular significa no tete a tete, no corpo a corpo. Sim. Então, claro, não está escrito, mas se ele disse que investigou diligentemente, para colocar isso no seu evangelho, com suposta a inspiração divina de que nós vamos tratar, mas ele investigou. Eu tenho que apurar isso. Próxima cena. Maria Santíssima vai à casa de Santa Isabel. Ave cheia, bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre, de onde me vem esta honra, que a mãe do meu Senhor venha até mim. Então logo a voz da tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria em meu ventre. Bem-aventurada és tu que creste, porque se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Aí vem o Magnificat. Pergunta: que fonte São Lucas consultou para obter essa informação? A Santíssima Virgem e Santa Isabel. E Santa Isabel. E aí, por diante, também ele consultou muito provavelmente os próprios apóstolos, porque ele se tornou discípulo de São Paulo. Ou seja, bem depois, né? Bem depois. Então, por exemplo, a parábola do filho pródigo, o capítulo 15 de São Lucas, as parábolas, todas as parábolas, mas particularmente essas da misericórdia. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo, ou do pai misericordioso. Ora, como foi que fontes ele consultou? Se Jesus já tinha ressuscitado, subido ao céu. Ele consultou os apóstolos, de forma bem... João, vem aqui. Você pode me dizer como foi exatamente que Jesus disse? E como no prólogo ele está falando que como nos transmitiram as testemunhas oculares. Perfeito, né? Testemunhas oculares. Claro que há determinadas coisas que foram vistas
pelos olhos de muitas pessoas. Quantas pessoas ele consultou para redigir, por exemplo, todas as parábolas de Nosso Senhor? Não dá para dizer, mas certamente foram testemunhas oculares. Apóstolos, discípulos, ele consultou Maria Madalena? Consultou. Ele consultou as outras mulheres? Muito provavelmente consultou. Ou seja, Nosso Senhor Jesus Cristo, respondendo à sua pergunta, Nosso Senhor Jesus Cristo, se na Bíblia, se nos Evangelhos, não há uma prova de que ele recomende, de que ele aconselhe, de que ele instrua alguém a mais para frente escrever, está implícito. Está implícito porque, vamos unir as coisas. Lucas, discípulo de Paulo. Sim. Paulo escreveu várias coisas a respeito de Nosso Senhor Jesus Cristo. Não apenas Paulo escreveu, mas também Mateus, que é apóstolo, escreveu. E Mateus fazia parte do grupo dos 12. Ora, imaginar o evangelista Mateus escrevendo o evangelho sem um consentimento implícito, sem pelo menos uma indicação de Nosso Senhor, e ele passou 40 dias certamente instruindo todos eles a respeito de tudo. A pergunta é, Jesus, nessas instruções, nessas orientações, ele incluiu também a possibilidade de serem escritas aquelas coisas? Aí eu volto àquilo de lá do livro do Êxodo, quando Deus ordena Moisés para escrever, para lembrar. Lembra? Interessante, né? Para lembrar. Sim, né? Então, se não temos uma prova, um versículo, um texto, um fato de Nosso Senhor Jesus Cristo, afirmando claramente, vocês escrevam, vocês... Daqui a pouco a gente vai ver no Apocalipse, Jesus dizendo, escreva. E não apenas escreva, ele vai ditando. Olha. E São João vai escrevendo. Daqui a pouco a gente vai ver isso lá no Apocalipse. Pois bem, então está implícito. Nem tudo a gente pode afirmar a respeito das atitudes de Jesus com clareza, explicitamente, porque não está escrito. Uhum. Mas quando a gente começa a confrontar, a fazer a inteligência do que está por trás do desejo de São Lucas, que está no prólogo, e também do que vamos ler daqui a pouco no Evangelho, no Apocalipse de São João, a conclusão é clara. Dentre as instruções de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estava, ainda que não podemos provar isso explicitamente, essa determinação. Escrevam. Escrevam. E quando Lucas está dizendo assim, que ele recebeu uma ordem, essa ordem seria essa implícito que o senhor está falando? Eu não tenho dúvida, eu não posso afirmar com clareza, porque, veja, o texto diz, muitos empreenderam, como nos transmitiram, etc, etc. Também a mim me pareceu bem, depois de haver diligentemente investigado tudo desde o princípio, escrevê-lo para ti segundo a ordem. Não, essa ordem aqui não é ordem de alguém para ele, mas de forma organizada, de forma metódica. Capítulo 1 vai ser isso, depois vamos tratar disso, etc. Então, é uma ordem no sentido de, primeiro, aquilo que tem relação, veja, a partir do capítulo 1, versículo 5, nascimento e vida oculta de Jesus, essa é a ordem, né? A ordem cronológica. Depois, ele parte lá no capítulo 3, a preparação para a vida pública de Jesus e assim por diante. Essa ordem é uma ordem sistemática, cronológica o quanto possível, mas uma coisa atrás da outra. Ele não vai colocar a paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo logo no começo. E como médico, como o senhor falava, ele foi, então, um dos únicos que quis trazer algo antes do nascimento, né? Na verdade, os evangelhos da infância de Jesus são 2. Marcos não fala nada da infância de Nosso Senhor. João não fala nada da infância de Nosso Senhor. Nosso Senhor já aparece adulto. Em Marcos também. Mas é Mateus e é Lucas. Só São Mateus. E Mateus, eu diria, fala coisas que Lucas não fala e vice-versa. Sim. Magnificat só aparece no Evangelho segundo Lucas, o Cântico de Simeão só aparece no Evangelho segundo Lucas, o episódio do pai de São João Batista, enfim, Zacarias, etc.
Vamos ver o prólogo do Evangelho segundo Mateus, para a gente ver que ele também, São Mateus também, consultou fontes provavelmente diferentes. Ele fala no capítulo 1 da genealogia de Jesus, a partir do versículo 18, o anúncio do nascimento de Nosso Senhor. A visita dos magos no capítulo 2, só São Mateus cita. A fuga para o Egito, Lucas não cita, só São Mateus cita. Entendeu? Sim. E pronto, aqui é o Evangelho da infância. Os dois, Mateus e Lucas, provavelmente consultando fontes diferentes. Se o primeiro, quando escreveu, o outro já tinha escrito e um se valeu do texto do outro, sem dúvida alguma, em muitas passagens isso é considerado, a chamada teoria das fontes. Quem escreveu primeiro, depois a gente vai ver isso, né? A data provável da composição de cada livro. Mas, quanto à infância, respondendo à sua pergunta, só São Mateus e São Lucas. Minha gente, fantástico, né? Olha, como é bom, meu Deus do céu, eu estou aqui me deleitando, como é bom meditar a palavra de Deus, como é bom tirar as nossas dúvidas, não é verdade? Eu tenho certeza que você está tirando muitas dúvidas, que você está aprendendo muita coisa. Esse é o universo bíblico. A gente está quase terminando esse primeiro bloco e eu quero aproveitar esses 5 minutos que nos restam para fazer uma pergunta fechando todo este assunto do Antigo Testamento, Novo Testamento, porque no próximo bloco a gente vai entrar em assuntos muito bons e já em coisas novas. Dom José, para a gente encerrar esse bloco, encerrar inclusive toda essa pauta que a gente trouxe, falamos muito do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Muita gente eu já vi que tem essa dúvida de que o Antigo Testamento dá a impressão às vezes de um Deus castigador, de um Deus carrasco, de um Deus que pune as pessoas, e algumas passagens causam esse medo, né? E aí, quando a gente chega no Novo Testamento, parece que é um Deus mais amoroso, um Jesus que não condena a mulher adúltera, Zaqueu, aquela coisa toda, que salva os pecadores. E aí algumas pessoas ficam naquela, né? Por que essa diferença? É o mesmo Deus? Por que lá um Deus parece que é mais carrasco, aqui parece que é um Deus de amor? Ai de ti, ó Betsaida, ai de ti, Cafarnaum. Se em Tiro e Sidônia fossem feitos os sinais operados no meio de vós, eles a muitos se converteriam. Ai de ti, Cafarnaum, pensais que sereis elevadas ao céu? Ao inferno sereis atirada. Essa frase é de Jesus. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno. Essa frase é do Senhor Jesus. Vocês pensam que os 18 que foram mortos com a queda da torre de Siloé cometeram algum pecado? Não, eu digo a vocês. Mas se vocês não se converterem, vocês perecerão do mesmo modo. O Apocalipse está cheio de passagens do fogo ardente, da condenação eterna. O Novo Testamento está marcado por textos ameaçadores. Servo mau, eu te perdoei toda a dívida porque tu me suplicaste. Não deverias tu também perdoar o teu servo como eu te perdoei? E ele foi arrastado para os tormentos. A parábola de Lázaro e do rico Epulão, o rico vem se achar nos tormentos do inferno. O Novo Testamento, quantos textos ameaçadores. Não estou dizendo que Deus é carrasco no sentido humano, mas essa afirmação que foi defendida por Marcião era um herege que se recusava a aceitar todo o Antigo Testamento sob a alegação de que ele traz a ideia de um Deus carrasco, punidor, vingativo e assim por diante, enquanto que o Deus do Novo Testamento seria um Deus amoroso, bondoso, misericordioso. No capítulo 6 do Apocalipse de São João, quem escapará da ira do Cordeiro? Jesus virá irado. É uma ideia equivocada.
A ira de Deus, ela é a expressão de sua misericórdia que não aceita o pecado. O castigo de Deus é o respeito do Senhor à decisão do homem de pecar, que acarreta para si a condenação. Somos nós que nos condenamos, somos nós que nos punimos, e Deus respeita a nossa decisão de pecar, que tem um preço. Gálatas 6, versículo 7, de Deus não se zomba, o que o homem semeia, isso ele colherá. No Antigo Testamento nós temos, é Ele quem perdoa a tua falta, é o Deus compassivo, Javé, Javé, rico em misericórdia. Para cada texto aparentemente duro, que evoca a ira de Deus, o castigo de Deus do Antigo Testamento, tem também outro texto do Antigo Testamento que fala da bondade, da ternura, da misericórdia de Deus. Tudo é uma questão de saber o que é que você entende por castigo de Deus, por ira de Deus, por vingança de Deus. E essas categorias estão presentes também no Novo Testamento. Quem escapará da ira, disse João Batista, víboras, raças de víboras, disse João Batista aos escribas e fariseus que morriam de medo dele. Tanto é que ficaram felizes com a morte de João Batista. Pois bem, então, no Antigo Testamento tem N provas da bondade, da ternura e da compaixão de Deus. E no Novo Testamento tem N provas da ira, da fúria, da vingança de Deus. É um equívoco. Tudo é uma questão de ler e compreender que essas categorias, bondade e ira, vingança e compaixão, integram o mesmo Deus que não muda. Fantástico. Que coisa maravilhosa. Meus queridos, olha que coisa maravilhosa, né? Deus é o mesmo, a sua palavra é a mesma, Antigo e Novo Testamento. Estamos vendo e estamos aprendendo que nós cristãos não podemos separar o Antigo Testamento do Novo Testamento. Que coisa maravilhosa. Olha, nós vamos dar agora um breve intervalo, tá certo? Um brevíssimo intervalo e a gente já retorna. Vamos entrar em assuntos novos e olha, você vai aproveitar muito, vai ser muito bom. Deus abençoe, até daqui a pouco. Estamos de volta com o programa Força de Deus, onde meditamos juntos a palavra de Deus. É uma alegria ter você aqui. O programa de hoje tá bom demais, tá bom demais. Você aí na sua casa e nós aqui conversando, partilhando sobre coisas tão profundas da Sagrada Escritura. Eu já quero perguntar para Dom José Falcão, porque nós aprendemos que não se temos provas nenhuma de que Jesus tenha escrito alguma coisa, né? Dom José brincou, falou que a única coisa que ele escreveu foi no chão e nem isso sabemos o que ele escreveu. Mas eu ainda quero perguntar, e Jesus, ele ordenou que alguém escrevesse? Então imagina, Jesus ordenou que alguém escrevesse algum texto do Novo Testamento? Sim, e é em cima dessa ordem de Nosso Senhor que vamos ver agora. Já abra aí a sua Bíblia, mas se você está dirigindo, não pare o carro, né? Faça absolutamente, tome cuidado. Abra a sua Bíblia se você está com o seu celular, se é a Bíblia eletrônica, e se você pode estar com o texto, abra aí. No livro do Apocalipse, capítulo 1, o Apocalipse foi escrito por São João. Sim. São João foi o discípulo que Jesus amava, provavelmente o caçula, o autor do 4º evangelho. Por causa dessa frase e por causa de 7 cartas que ele escreveu, portanto, Jesus foi ditando e São João foi escrevendo. Todo o capítulo, todos os 2 capítulos, 2 e 3 do Apocalipse de São João, são citação literal do Senhor Jesus. E vamos ver daqui a pouco. Então, graças a isso é que a gente pode dizer que durante a vida pública de Jesus, ou depois da sua ressurreição antes de subir ao céu, quando ele passou 40 dias com os apóstolos, dentre as instruções havia essa. Você, Mateus, vai escrever. Vocês aguardem, porque
pessoas vão se converter e dentre elas alguém vai escrever, talvez. Jesus acho que Jesus não falou da pessoa de São Paulo, e não falou da pessoa de São Lucas, que ia ser discípulo de São Paulo, mas Mateus estava ali e ouviu, e João deve ter ouvido de Jesus, o mesmo que ele vai dizer a João agora, que a gente vai ler. Marcos vai ser discípulo de São Pedro. Jesus, certamente, durante sua vida pública ou antes de subir ao céu, Jesus deu essa instrução para eles. Por favor, Frei, Apocalipse, capítulo 1, versículos de 17 a 19. O que interessa é o versículo 19. Mas leia a partir do versículo 17 e você, não abra sua Bíblia se está dirigindo, mas acompanhe na tela do seu celular, do seu computador, do seu televisor, se o seu carro permite. Ao vê-lo, caí como morto aos seus pés. Ele, porém, pôs sobre mim sua mão direita e disse: não temas. Eu sou o primeiro e o último e o que vive. Pois estive morto e eis-me de novo vivo pelos séculos dos séculos. Tenho as chaves da morte e da região dos mortos. Agora vem o que interessa. Escreve, pois, o que viste, tanto as coisas atuais como as futuras. Então veja, a ordem aqui é clara. Jesus diz, escreva. São João estava na ilha de Patmos, que hoje pertence à Grécia. Naquele tempo não havia o que hoje nós chamamos de Grécia, havia Macedônia, que era uma província do Império Romano. São João foge para lá durante a perseguição do imperador Diocleciano, que reinou em Roma de 81 até 95, final do primeiro século da era cristã. São João era bispo de Éfeso, era apóstolo de Éfeso, e para não morrer, a comunidade, para que ele não morresse, a comunidade cristã tira São João e o leva de barco para a ilha de Patmos. Lá ele tem essa visão. Aí o Senhor Jesus diz, o que você vai ver agora, escreva. Então, a primeira coisa que ele faz o primeiro ditado de Nosso Senhor são as 7 cartas do Apocalipse, dirigidas às 7 igrejas do Apocalipse. O que são as 7 igrejas? São 7 comunidades cristãs de 7 cidades da Ásia Menor, hoje atual Turquia. Cito para vocês, o Frei Gilson vai ler apenas o primeiro versículo de cada carta. É Jesus falando, escreva. Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Éfeso, vamos repetir então. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eu tive a graça de estar nessas 7 cidades. Algumas delas não tem mais nada, a cidade já desapareceu, mas algumas tem apenas o sítio arqueológico. Outras cidades como Esmirna, de São Policarpo, bispo de Esmirna, hoje é uma cidade de mais de 1 milhão de habitantes, é uma espécie de Rio de Janeiro deles, é um balneário, uma cidade charmosíssima. A Turquia é um país muito bonito. Então, essas 7 igrejas tinham 7 comunidades, os cristãos viviam nelas. E o Senhor Jesus dita ao próprio João, escreve. Então, vamos lá. Primeiro texto, Frei Gilson, Apocalipse, capítulo 2, versículo 1. Dom José, antes de eu ler, uma dúvida que talvez muita gente está se fazendo. Muito interessante o que o senhor está trazendo, mas aí o senhor falou aqui, ao vê-lo cair como morto aos seus pés, ele, porém, pôs sobre mim sua mão direita e disse, não temas, eu sou o primeiro. A pergunta é, aqui Jesus apareceu para ele pessoalmente, então ele colocou a mão, ou é uma visão que João está tendo? As duas coisas não se excluem. São Paulo, Jesus lhe apareceu em visão, mas o texto não diz que ele viu São Paulo, tanto é que ele ficou cego.
Ele ficou cego. Sim. Quem és, Senhor? Eu sou Jesus a quem você persegue. Então, nessa visão, ele viu apenas um brilho. São Paulo, Sim, no caminho sim. para Damasco, para perseguir os cristãos. Ele não viu Jesus. Mas não exclui que Jesus não estava lá. Não, Jesus falou, Jesus estava, só que ele não viu Jesus. Tanto é que ele disse, quem és? Teoricamente, é possível que São Paulo, que era um rabino enfesado, um rabino rigoroso, etc., deve ter nascido 5 ou 6 anos antes ou depois de Nosso Senhor Jesus Cristo, mais ou menos da idade de Nosso Senhor. Enquanto Nosso Senhor estava vivo, São Paulo, o rabino, viu Jesus alguma vez? Não sabemos. O fato é que ele faz uma pergunta, quem és, Senhor? O texto não diz que ele viu Jesus. O texto fala de uma luz que o cegou. Voltando aqui, Jesus aparece para ele, toca na mão dele. O texto, a rigor, não diz que ele viu nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o simples fato do toque da mão de Jesus é um indício forte de que ele viu nosso Senhor e Salvador. Mas há uma diferença entre João e Paulo. Sim. João é o Senhor. Lembra quando Jesus ressuscitado aparece no mar da Galileia e eles pensam que é um fantasma? Quem é que reconhece? É o Senhor? Ele. É o Senhor, o garotinho, o mais novo, enfim. Minha opinião, mesmo que o texto não diga que ele olhou nos olhos de Jesus, mas por causa da mão, minha opinião é uma visão na qual ele vê Jesus. Tanto é que o que foi que Santo Estevão viu quando estava morrendo, apedrejado? Viu Jesus sentado à direita do Pai. Fantástico. Jesus sentado à direita do Pai. A visão de Paulo, não é dito que ele viu Jesus. Eu acho que não viu. Ele ficou logo cego por causa da luz. Mas na visão de João, minha opinião, ele viu Jesus por causa da mão, do toque de Jesus. Mas Estevão, finalzinho do capítulo 7 dos Atos dos Apóstolos, ele viu nosso Senhor sentado à direita do Pai, quando ele diz, Senhor, não vos impute este pecado, e ele morre perdoando, e enfim. Muito interessante, né, minha gente? Que bênção, quão profundo. Agora vamos aos versículos, são 7 igrejas. Frei, de cada igreja, leia um versículo. Vamos ver o que o próprio Jesus disse a São João sobre a mensagem a Éfeso. Ao anjo da igreja de Éfeso, escreve: Eis o que diz aquele que segura as 7 estrelas na sua mão direita, aquele que anda pelo meio dos 7 candelabros de ouro. Pronto. A carta, Jesus vai dizendo, Jesus vai ditando e São João vai escrevendo. Escreve. Agora vamos à igreja de Esmirna, versículo 8. Ao anjo da igreja de Esmirna, escreve: Eis o que diz o primeiro e o último, que foi morto e retomou a vida. Cada uma carta é mais bonita que outra. Lindas, belíssimas, com mensagens tremendamente atuais, eu diria também assustadoras, amedrontadoras, mas também confortadoras. Vamos agora à mensagem à igreja de Pérgamo, capítulo 2, Pérgamo, capítulo 2, versículo 12. Ao anjo da igreja de Pérgamo, escreve: Eis o que diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. E depois continuem a leitura. Vamos agora à igreja de Tiatira, versículo 18. Ao anjo da igreja de Tiatira, escreve: Eis o que diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chamas de fogo e os pés semelhantes ao fino bronze. Novamente Jesus ditado nas escolas. Eu lembro que o professor ia falando palavras difíceis para ver se a gente escrevia correto, né? Exceção, se botar com 2 S fica de castigo, tem que colocar cedilha e assim por diante. Não pode colocar com S, tem que ser com Z. Se colocar com Z fica de castigo, com S fica de castigo e assim, ditando. Claro que não foi assim, mas Nosso Senhor vai ditando pacientemente e São João vai escrevendo. Pule agora para o capítulo 3, versículo 1, a igreja de Sardes. Ao anjo da igreja de Sardes, escreve: Eis o que diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas,
conheço as tuas obras, és considerado vivo, mas estás morto. Agora vamos à igreja de Filadélfia. Filadélfia, capítulo 3, versículo 7. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: Eis o que diz o santo e o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém pode fechar, que fecha e ninguém pode abrir. E finalmente a igreja de Laodiceia, que tem mensagem realmente que me toca muito, essa mensagem de Laodiceia, versículo 14. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Eis o que diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Pois bem, perceberam Jesus ditando 7 vezes? Jesus, o ditador, não ditador no sentido pejorativo, aquele que dita. Sim. E São João escreve. Então, respondendo à sua pergunta, tem sim, tem. Pelo menos os capítulos 2 e 3 do Apocalipse de São João foram ditados por Nosso Senhor. E a ordem de Jesus, escreva tudo que você vai ver, ou seja, escreva o Apocalipse. Fantástico. Porque agora eu vou mostrar para você coisas, eu vou revelar para você coisas. Tanto é que o título do último livro é Apocalipse, palavra que quer dizer revelação. Ou seja, eu vou revelar para você as coisas que estão acontecendo e as coisas que vão acontecer. Só para a gente se situar, Jesus está ditando para João, isso é muito bonito que o senhor está trazendo para nós. Em que ano, mais ou menos, isso está acontecendo? Vou chutar com uma certa segurança. A perseguição durante a qual São João precisou fugir para a ilha de Patmos aconteceu no Império de Diocleciano, e a história diz com certeza foi do ano 81 ao ano 95. Tanto é que Diocleciano, dizem alguns insinuam que ele foi assassinado, outros que morreu de morte natural, em todo caso não interessa, e o sucessor de Diocleciano, Amainou, determinou que a perseguição aos cristãos cessasse. Sim. Quando aconteceu, São João sai de Patmos e volta para a sua diocese, que é Éfeso, não é? Onde morre de idade avançada, morre de morte natural, não derramou o seu sangue. Ele é confessor da fé, em outro sentido, é mártir, em outro sentido, não derramou o seu sangue. Então, vou chutar na década de 90, finalzinho do século I, em pleno andamento da perseguição de Diocleciano. Vou chutar mais ainda. Ano 91, 92 ou 93. Foi o último livro a ser redigido do Novo Testamento. Gente, olha que incrível, né? Então, olha, por que eu fiz essa pergunta? Então, você imagina, Jesus morre ali no ano 33, né? Morre no ano 33 e o Dom José está falando que no ano 90. Aí, olha que bonito, Jesus aparece para João. Então, olha, depois de tudo, no ano 90, uma visão, Jesus aparece e dita. Isso é lindo demais, isso é muito forte. Sim, essa é a prova, no meu entendimento, mais forte de que estavam nos planos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo os livros do Novo Testamento. Agora temos uma outra prova em oblíquo, isto é, na tangente, não é uma prova direta, mas lendo o texto a gente percebe nosso Senhor Jesus Cristo queria, sem dúvida alguma, ide pelo mundo, pregai o Evangelho. Sim, ótimo, sim. Sem dúvida alguma, é a primeira missão da igreja, é a fundamental missão da igreja. Mas, mesmo que os evangelhos não tenham dito nada disso a respeito, mas o escreve do Apocalipse tem uma ressonância no capítulo 20 do Evangelho segundo João. Vamos a ele, por favor. Versículo 30, João, capítulo 20, versículo 30. Aqui temos um texto preciosíssimo que nos interessa no que toca
a vontade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de que alguma coisa ficasse por escrito. Sim. Por favor, João capítulo 20, versículos de 30 a 31. Fez Jesus, na presença dos seus discípulos, ainda muitos outros milagres que não estão escritos neste livro. Agora vem o que interessa. E aqui a gente vai ver, sem dúvida alguma, a vontade de nosso Senhor. Leia. Mas estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Escrito para que você creia. Prega-se para que se creia. A palavra está ao teu alcance, em tua boca, em teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Romanos 10, de 8 a 10. Portanto, se confessares com tua boca que Jesus é o Senhor e creres de coração que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, pois é crendo de coração que se obtém a justiça e é confessando com palavras que se chega à salvação. A pregação vem pela fé. A fé também leva à pregação. A fé do pregador leva o anúncio aos ouvidos daquele que não conhece Cristo e esse abraça a fé. Pregação e fé, elas são indissolúveis, caminham sempre juntas. Todavia, a escrita também. Foi escrito para que creiais. Então, a fé vem da palavra que tem duas modalidades, oral e escrita. Nosso Senhor Jesus Cristo aqui, por meio do evangelista João, não deixa dúvidas. A finalidade do papel onde está escrita a palavra de Deus, onde estão escritas as coisas principais que são necessárias à nossa salvação, estão aqui para que vocês creiam. Nossa, que lindo. Gente, eu estou aqui, minha cabeça aqui está viajando, Dom José Falcão. Eu estou emocionado com tudo que a gente está escutando aqui hoje. Antes de... Eu não vou nem querer entrar na nossa próxima pauta. A gente tem 7 minutos para encerrar este bloco já. E eu quero continuar com o senhor nessa questão. Porque o senhor está falando uma coisa interessante. A Bíblia foi escrita para que se creia em Deus, para que se creia em Jesus. Muita gente quer encontrar na Bíblia coisas de ciência, outras realidades. E eu acho que isso que o senhor está falando deixa claro. A Bíblia não foi escrita para isso, para falar como que... Claro que tem algumas coisas como o mundo existiu, algumas coisas nesse sentido. Mas me parece então que a Bíblia não foi escrita para falar de ciência. Alguns chegam a dizer que tem alguns pequenos erros históricos. Então a Bíblia foi escrita nessa intenção, para que se creia em Deus, para que se creia em Jesus. A finalidade é exatamente essa. Todo e qualquer livro da Escritura é um livro de fé. O contexto que levou a se redigir qualquer versículo, qualquer capítulo, qualquer livro, qualquer grande parte da Bíblia é um contexto de fé. Antigo Testamento, a fé em Javé. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus suscita essa questão da inspiração divina. Não trato agora porque vai ser assunto da próxima pauta, mas é um livro escrito por quem tem fé, que foi escrito por quem tem fé. Portanto, não foi feito por um terceirizado, um pagão, um babilônico, um egípcio, etc. Não, foi escrito por hebreus. Alguns livros ou algumas passagens, algumas partes de alguns livros foram escritas fora da Terra Santa. Essa já é uma outra questão que vamos tratar. Quais os critérios utilizados pela Igreja para definir o cânon bíblico do Antigo Testamento? Os judeus, alguns judeus disseram, não, para que o livro seja considerado inspirado, ele tem que ter sido escrito na Terra Santa. Epa! Aí é problemático, porque nós sabemos que vários capítulos do livro do profeta Isaías foram escritos no exílio de Babilônia.
o Deutero-Isaías, de capítulos de 40 a 55, essa parte do livro de Isaías não foi escrita na Terra Santa, mas foi escrita na Babilônia, atual Iraque. Bom, a questão dos critérios utilizados por judeus, por católicos e por protestantes muito tempo depois, na verdade os protestantes usaram mais ou menos os mesmos critérios desses judeus da Terra Santa, o Sínodo de Jamnia, e dentre outras coisas, mas não é assunto para agora, por favor. Então, veja, a presença de livros no Novo Testamento e no Antigo Testamento já indica isso. Foram escritos por pessoas de fé. O assunto é a fé, a mensagem é a salvação dos hebreus, Antigo Testamento, a salvação dos cristãos, Novo Testamento. A finalidade é precisamente transmitir a presença de Deus na vida do povo, tão somente isso. Claro que há determinadas categorias que também têm ressonância na ciência. A ciência pode utilizar, e deve utilizar, como fonte de informação de dados históricos, porque a Bíblia narra dados da história de um povo, desde que ele foi chamado em Abraão até Nosso Senhor Jesus Cristo, o Antigo Testamento. Tem dados históricos no Novo Testamento. Pôncio Pilatos foi uma pessoa histórica, Herodes foi uma pessoa histórica, Arquelau também. Todas essas personagens são citadas, Anás, Caifás, etc. Essas personagens da vida religiosa, da sociedade de Israel. Então, você pode fazer uma leitura, entre aspas, sociológica, uma leitura antropológica. Antropologia é ciência, sociologia é ciência, economia é ciência. Você pode interpretar aquele salmo, aquele texto do Novo Testamento à luz da tecnologia, da inteligência artificial, etc. Bom, mas aí são elementos, são leituras que não são essencialmente leituras de fé. A Bíblia é um livro de fé, escrita por pessoas que tiveram fé, que professaram a fé, que transmitiram dados que são importantes para a fé, a história da salvação. Deus que ama esse povo, que chama esse povo em Abraão, que prepara esse povo, que educa esse povo, que instrui esse povo, que quer salvar esse povo, enviando o Messias, Novo Testamento, a história da igreja, a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus para Mateus, que é Salvador para Marcos, que é Redentor para Lucas, que é o Senhor da nossa vida para São João e para todos eles também, todos esses elementos que são dados estritamente de fé. Qualquer tentativa de reduzir ou de absolutizar ou de adequar ou de tentar interpretar à luz da ciência que tem suas regras, que tem seus métodos próprios, sei lá, a narrativa segundo a astronomia do Big Bang, até a formação dos planetas, dos cometas, dos astros, das constelações, etc., ela tem categorias próprias, tem uma linguagem própria, tem critérios próprios. Mas a Bíblia, Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º ele descansou. O primeiro dia fez isso. Isso não pode ser interpretado com os critérios da ciência. Dia tem um significado, Deus tem uma pedagogia e o descanso de Deus também tem um significado. Tudo isso em âmbito de fé. Querer interpretar ao pé da letra e dizer que o homem foi criado do barro, portanto isso aqui é barro, não é barro, isso aqui é carne. Portanto, Adão tinha carne como nós tivemos. E todas as outras questões suscitadas pelas outras ciências, quando você tenta forçar e tentar reduzir ou dizer que aquilo dali é um absurdo, porque fala de palavras, de expressões que não batem com o dicionário ou com categorias da ciência, meu amigo, fique no seu lugar, porque aqui é uma outra ciência, aqui é um livro de fé, não é um compêndio de ciência. Meu Deus do céu, que coisa linda, gente. Aqui é a ciência da fé. Então, para entender este livro sagrado, é preciso querer a fé, né? É preciso estar aberto a esta fé. Estamos chegando ao fim de mais um programa. Esses programas você precisa nos ajudar a divulgar, porque começamos há pouco tempo. Eu tenho certeza que está sendo um bálsamo para a sua alma, como está sendo para a minha. E vamos divulgar, vamos falar mais desse programa para os nossos amigos, para as pessoas. E semana que vem a gente te espera aqui. Pedimos a bênção de Deus para terminar este programa. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.